intervalo de tempo. Então, quanto maior for a vibração da onda, maior é a frequência dela ali, tá? Vamos pro próximo. Então, nós já vimos quanto à natureza, a classificação da onda quanto à natureza, quando a propagação, a sua forma de vibração, e agora nós vamos ver a sua propagação. Então, nós temos quanto à vibração dela, quanto à natureza e agora quanto à propagação. Então, nós vimos vibração, a forma, natureza, propagação. A propagação da onda, ela é unidimensional, tridimensional ou bidimensional. Unidimensional é quando a onda se propaga em uma única direção. Bidimensional, em duas direções. Tridimensional, para todos os lados, 3 dimensões, tá? Exemplo de ondas unidimensional, ou chamadas também de ondas pontiformes. Então, vou colocar aqui, ondas unidimensional. Um exemplo dela, que é bem clássico, é a corda. E toda onda unidimensional, a frente de onda dela é um ponto. Observe, é um ponto em cima, que é o ponto máximo, o ponto mínimo. Você vai ver na onda se deslocando, gerando esses pontos, né? Ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. E nós dizemos que essa frente de onda, que fica bem visível, é um ponto. Por isso que ela é chamada de onda unidimensional ou pontiforme. Ela fica vibrando só naquela direção, ou tudo na vertical, ou tudo na horizontal. Então, imagine uma onda vindo desse jeito. Ela vai indo para frente, mas ela só fica se propagando e fazendo esse movimento só na vertical, um ponto em cima, um ponto embaixo e vai indo. Então, nós dizemos que ondas na corda é uma única dimensão. A frente de onda dela é só esse ponto. Agora, uma onda bidimensional, onda bidimensional, são duas dimensões. Ela pode ter dois tipos de frente. Ela pode ter uma frente de onda reta, que é quando você, geralmente, antes de colocar aqui, ondas bidimensionais, o exemplo dela é qualquer ondas que acontecem em líquidos. Então, toda vez que tiver uma superfície ou um líquido, a onda que vai se propagar lá dentro vai ser bidimensional. Fora da água pode ser unidimensional, tridimensional, mas dentro da água, dentro do líquido, sempre vai ser ondas bidimensionais. Os frentes de onda podem ser das ondas bidimensionais reta, ou ela pode ser circular. Olha um exemplo, imagine aqui uma superfície e você vê, de um líquido, e você foi e bateu nela com uma régua. O que acontece quando você bate na água, numa superfície líquida com uma régua? Vai gerar umas frentes de onda em forma de reta. Ela vai se propagando, avançando para frente, formando linhas retas. Então quer dizer que a frente de onda dela, que fica bem visível ali, você vê na onda se propagar, é uma reta, tá? Então a direção de propagação vai se levando essa linha reta para frente. Como na outra, a direção de propagação foi levando um ponto, que era para cima e outras vezes para baixo. E olha como é que seria uma frente de onda circular. A diferença da frente de onda circular é quando eu pego essa mesma superfície da água, porque a gente está mexendo com um líquido, e agora eu jogo uma pedra, que é o desenho que você vai ver do lado. Quando eu jogo uma pedra, vai gerar frente de ondas circulares. Então observa que a diferença aqui foi o material que eu gerei a perturbação, que eu gerei o pulso. Então, quando eu bato na superfície com uma régua, ela vai gerar linhas retas, se propagando na superfície. Ou quando eu jogo uma pedra, ela vai se esparramar para todas as direções aí de forma circular, em duas dimensões, vertical e horizontal. Na unidimensional, ou ela só ficava numa direção só, ou só vertical, ou só horizontal, se propagando esse ponto. Observe que o ponto estava em cima e embaixo sempre na vertical. Poderia ter outra situação onde ela ficasse só na horizontal. Mas nas bidimensionais, elas envolvem duas dimensões, tá? Como se fosse o eixo X e o eixo Y. E as ondas tridimensionais, nós dizemos como se fosse 3 dimensões, lembrando que nosso espaço são 4 dimensões, sendo a quarta dimensão o tempo. Seriam ondas que se propagam para todas as direções, né? Exemplos disso são as ondas sonoras e eletromagnéticas. Então, vamos colocar aqui exemplos. A luz,
produzidas por uma lâmpada, por uma vela, o sol, né, o fósforo aceso. Vou até desenhar aqui. Imagine que eu tenho uma vela aqui e a frente de onda dessa onda tridimensional, ela é uma frente de onda esférica, tá? Vou colocar aqui. É uma frente de onda esférica. Você vê que a onda tá lá porque ela forma tipo de uma áurea. Observa a vela. A vela tá aqui, tá acesa, né? Mas essa luz, ela esparrama para todas as direções, ó. E forma um tipo de uma áurea, uma frente de onda esférica ao redor dela, tá? É o que acontece com a luz, né? A luz, uma vela acesa, ela consegue se propagar para tudo quanto é lugar. Quando você liga uma lâmpada, se ela não tiver algo colimando o feixe de luz dela, ela esparrama para todos os lados. Então nós vimos a direção, a classificação das ondas quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. E o som, como eu falei para vocês, ele vibra na direção, né? A vibração dele é assim, mas quando ele vai esparramar, ele esparrama nessa forma assim, né? Ele vai chegando assim, mas ao vibrar ele só vibra naquela direção. Seguindo aqui, os elementos da onda. Então agora nós vamos conhecer alguns elementos importantes da onda, tá? Toda onda, ela possui um dos primeiros elementos, que é a amplitude. Nós dizemos que é a medida do pico máximo de afastamento dos pontos do meio de uma onda, tanto para cima quanto para baixo da linha central. Então imagine que eu tenho aqui um eixo central. Deixa eu só pegar aqui. Aqui eu tenho um eixo central. E sobre esse eixo vai passar um trem de onda. Então, o ponto mais alto da onda é chamado de crista. E o ponto mais baixo da onda é chamado de vale. Então, a crista ele é o máximo de afastamento dos pontos de uma onda acima da linha central. Então, mais longe acima da linha central é crista. O ponto mais longe abaixo da linha central é vale. Tá? Então, toda uma onda tem uma crista e tem um vale. E essa distância do eixo central até essa crista ou até o vale é chamada de amplitude. Então, aqui nós dizemos que a amplitude da onda é esse tamanho aqui. Então, se a onda tiver menor amplitude ou maior amplitude, você vai entender que ela ou está indo muito alto e voltando, ou ela está num pico menorzinho ali, tá? Então, isso é a amplitude. O outro que eu coloquei para vocês é comprimento de onda. Tá? O comprimento de onda, ele é a distância gasta para uma onda dar uma volta completa. Então, uma volta completa seria 360, concorda comigo? Então, se eu tenho uma bolinha aqui, uma volta completa é quando eu começo num ponto, caminho por esse ponto e volto pelo mesmo ponto inicial. Então, eu vou gerar uma circunferência. E toda circunferência tem 360 graus. Então, se eu colocar isso aqui, a metade de uma circunferência seria 180. Então, observa que 360 é um comprimento de onda. É a distância que eu dei uma volta. Se eu peguei a metade, isso aqui para mim vira o comprimento de onda dividido pela metade. Lambda, esse símbolo significa lambda, lambda sobre 2. E se eu pegar 1/4 dessa onda, ou seja, se eu pegar isso aqui e dividir em 4 partes, isso aqui vai gerar 4 partes menores aqui, né? E aí eu vou ter lambda sobre 4. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui seria lambda sobre 4. Então, nós dizemos que o comprimento de onda, ele seria a distância de uma crista com crista. Olha lá para você ver. Se eu pegar, vamos até pegar aqui diferente, ó. Se eu pegar daqui, vou pegar uma cor aqui diferente. Se eu pegar dessa ponta daqui até aqui, ó, olha no quadro do lado, tá? Se eu pegar essa distância aqui, que foi o tanto que a onda subiu, desceu, isso aqui vai dar um comprimento de onda. Por quê? Porque aqui é 180 e aqui também é 180, e 180 mais 180 dá 360. Então, eu tenho que daqui até aqui, eu consegui encontrar um lambda, que é um comprimento de onda, correto? Mas eu também posso fazer diferente. Eu posso pegar daqui
até aqui, ou seja, de crista até crista. Por quê? Porque isso aqui é 180, correto? Então eu preciso de mais 180 para dar uma volta completa. Quando eu pego isso aqui pela metade, ó, isso aqui, se inteira aqui é 180, a metade disso aqui é 90. E se eu conseguir pegar esse pedacinho aqui também, que vai ser lá da crista até aqui embaixo, é 90. E 90 mais 90 dá 180. Então, se eu pegar 180 mais 180, também totaliza 360, que é um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, você lembra que é sempre a medida de uma volta completa. Então, eu tenho que ter 360 graus ali. Mas você pode decorar também que o comprimento de onda é sempre a distância de crista com crista, sempre vai ser. Se eu pegar um ponto de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, eu vou ter um comprimento de onda. Agora, quando eu tiver um exercício que ficar picar as informações, eu vou dividindo por partes. Eu lembro que se eu pegar a metade de uma onda é 180, lambda sobre 2. Se eu pegar um quarto de uma onda, aqui é 90 graus. Tá? E aí fecha 360 para gerar um comprimento de onda. Um outro exemplo que eu coloquei para vocês é a velocidade de propagação, né? Toda onda, ela se propaga com uma determinada velocidade, e nós chamamos de V, velocidade de propagação, que é dada em metros por segundo. Então, observa, o comprimento de onda no Sistema Internacional de Unidades é metro, amplitude, desculpa. E o comprimento de onda, também, que é uma distância, mas no caso percorrido pela onda, também no Sistema Internacional é dada em metros. E a velocidade em metros por segundo, tá? Será que temos mais alguma outra característica? Sim. Se nós estamos falando sobre ondas, nós temos que falar sobre período, que é o intervalo que a onda demora para fazer uma volta completa. Eu coloquei para vocês o intervalo de tempo necessário para que o comprimento de onda lambda, ou de uma onda completa, passe por um determinado meio. E a frequência, que é o F aí, corresponde ao número de ondas que passam por um ponto no meio, numa unidade de tempo, e essa unidade é dada em Hertz. Então, só observa rapidinho. Período é dado com T maiúsculo, então nós dizemos de tempo não como um tempo qualquer, como tempo T maiúsculo. E a gente disse que é um intervalo de tempo percorrido por uma vibração completa. Então, lembra que N é o número de ciclos. Tá? Então, pense no intervalo de tempo para que aconteça uma vibração. Isso aí dá um período. E a frequência, ao contrário, é o número de ondas que passam no intervalo de tempo. Então, quanto mais ondas passar no intervalo de tempo, maior é a minha frequência. E observa que esses dois são inversamente proporcionais, né? Enquanto um é ΔT sobre N, o outro é N sobre T, ΔT. Então, nós dizemos que um é o inverso do outro. Por isso que nós escrevemos que o período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período, porque as fórmulas em si são inversos um do outro, tá? E como é que eu encontrei essa fórmula da velocidade? Então, só observação, o período é dado em segundos, e 1 sobre segundos, porque lembra que é o inverso a frequência é o inverso do período, então aqui ficaria 1 sobre segundos. E 1 sobre segundos é Hertz. Então, 1 sobre segundos, isso equivale a Hertz. Então, frequência é dada em Hertz e período no Sistema Internacional, segundos. Observa como é que era a forma da velocidade média. Era ΔS sobre ΔT. Só que quando a gente está falando de ondas e que a gente quer calcular a velocidade dela, a gente vai calcular o ΔS como a distância que a onda gasta para dar uma volta completa. Então, o ΔS para mim é o lambda, que é a distância, o comprimento de onda da minha onda que eu estou analisando. E o ΔT não é um tempo qualquer, é o tempo de uma volta completa. Então, é o período. E o que é o período? O período é o inverso da frequência. Então, se eu tirar isso aqui e colocar o inverso da frequência, eu vou ter lambda 1 sobre, melhor aqui embaixo, né? 1 sobre a frequência. E aí, se eu multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, meios por meios, extremos por extremos, eu vou encontrar V igual lambda
vezes a frequência. Então, observa que ou eu posso usar essa fórmula aqui, ou eu posso usar essa daqui quando o exercício me envolver período, né? Que é, a gente pode, eu gosto de colocar para os meninos para tentar lembrar como vem, lembra que isso aqui chama-se lambda, que é uma letra do alfabeto grego, né? Então, para você lembrar, vem, lambe, farofa. Você pode inventar qualquer outra coisa para você tentar decorar. Lembra que V é velocidade, lambda, comprimento da onda, e F é a frequência. Observa, a onda a onda se propagando no ar, a velocidade do som se propagando no ar é 340 metros por segundo. Mas se ela for para a água, isso aqui aumenta muito, tá? Exemplo, a luz. A luz se propagando no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, mas quando ela se propaga aqui no ar, tem partículas atrapalhando o seu movimento, essa velocidade cai um pouquinho. Então, dependendo da região onde a luz se propaga, onde a onda se propaga, seja onda mecânica, seja onda eletromagnética, ela reduz a sua velocidade. Por isso que a gente tem que analisar qual é a vibração dessa onda e quanto que ela andou, para eu saber a velocidade dela, se aumentou ou se diminuiu, certinho? No mais, algo interessante para vocês lembrarem é que alguns exercícios podem entrar os múltiplos. Então, nós temos que lembrar que o K, eu posso ter kilohertz, megahertz, então pode aparecer alguns múltiplos. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Então, quais são os múltiplos? Quilo, mega, giga, tera, que seria 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12. E os submúltiplos é o mili, micro, nano, pico, que é tudo multiplicado por 10, por isso são chamados de múltiplos, mas ficam andando de 3 em 3. Os múltiplos, os expoentes são positivos e os submúltiplos negativos. Então, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Aonde vai utilizar isso? Geralmente os exercícios assim, ó, que você vai jogar na forma da velocidade, ele te dá, imagine que é 2 nanohertz. Então, quando você for jogar na fórmula, você sabe que isso aqui é frequência porque terminou em hertz. Mas isso aqui está numa unidade que você tem que tirar. Isso aí é um múltiplo, um submúltiplo. Então, o que é um nano? O nano é 10 a menos 9. Então, você tira essa letrinha e coloca o outro. Os outros lá, para você substituir na fórmula aí do comprimento, da frequência. Então, sempre quando vier essas letrinhas junto com a unidade, lembra que é um submúltiplo e você tem que tirar, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai fazendo e fixando mais o conteúdo. O último exercício que eu passo para vocês aqui, para deixar como exemplo, aqui. É um exemplo que caiu aí na Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, e diz assim, a figura representa uma onda senoidal, então observa, a frequência é 5 Hz. E que se propaga numa corda, então é uma onda mecânica, né, longitudinal. A velocidade de propagação da onda é. Então, ele quer saber a velocidade de propagação. Então, ele me deu um desenho e observe o que ele me deu nesse desenho. Eu sei, pessoal, que se ele me deu o desenho é para eu descobrir o comprimento de onda. Então, sempre quando tiver um desenho, ele quer que você mapeie no desenho quanto que vai valer o lambda ali. Então, ele te deu a frequência e não te informou o comprimento de onda. A única coisa que ele nos falou que é que ele queria velocidade. Então, observa, tá na cara que a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Tá na cara, ele já me deu a frequência, pediu a velocidade, mas não me deu o comprimento de onda. Ele só disse que a metade disso aqui vale 10 centímetros. E observa que as respostas estão tudo fora do sistema internacional, então a gente não precisa nem converter. A resposta vai sair daquilo lá, desse jeito, de centímetro, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Eu sei que a distância de 180, ou seja, se fosse daqui, ou melhor, de 360 até aqui, seria um comprimento de onda, correto? Concorda comigo? Porque aqui eu teria 180, aqui eu teria 180, e aqui também eu teria 180, daria os 360. Só que como eu sei que eu posso dividir essa onda em 4 pedaços, então aqui, ó,
É como se eu pegasse o comprimento de onda e dividisse em 4 partes. Então, cada pedacinho aqui está valendo lambda sobre 4, que é 90 graus. Se eu pegar 360 e dividir por 4, né? Então, quer dizer que isso aqui é lambda sobre 4. Então, eu vou fazer aqui no rascunho. Lambda sobre 4 está sendo igual a 10. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, 1 vezes lambda, lambda, 4 vezes 10, 40. Como está em centímetro ali, o comprimento também sai em centímetro. E aí eu jogo na fórmula. Velocidade vai ser lambda, 40, frequência, 5. Então, se eu faço 40 vezes 5, daria 200. Mas vamos ver as unidades? O comprimento de onda está saindo em centímetros. E a frequência é hertz. Mas o que é hertz? É 1 sobre segundos, né? Por isso que a resposta sai aqui em 200 centímetros por segundo. Alternativa, letra B. Espero que você tenha acompanhado. Nas próximas aulas a gente dá continuidade e um grande abraço. Fique com Deus.